Estamos de volta aqui no Instante News.1, onde a partir de agora nós vamos fazer uma rápida análise aí dos resultados das votações nesse primeiro turno das eleições. O dia foi marcado aí por longas filas nos locais de votação. No Rio de Janeiro, a votação foi até às 8h30 da noite, as filas eram enormes. A apuração das eleições mostrou como alguns dos principais institutos ou empresas de pesquisa erraram feio, né? O Muito. Datafolha dava 50% dos votos para o Lula e 36% apenas para o Bolsonaro. A Brasmarket admitia a possibilidade do Bolsonaro ganhar a eleição no primeiro turno. O resultado, isso nós estamos gravando agora, 98% dos votos apurados, né? O Lula venceu com 47,98% dos votos, recebendo aí 555, aliás, 55 milhões, É isso? 633 É votos. igual a Tronic, pô? Pois é. É, Essa doença pega, né? vou. O Bolsonaro com 43,57% dos votos, é isso mesmo, foram 50.455.261 votos. Simone Tebet com 4,20% dos votos, ela teve 4.864.809 votos, 4 milhões, desculpe, 864.809 votos, e o Ciro Gomes, 3,05% dos votos, com 3 milhões. Desidratou. Desidratou, 536.928. Vamos falar primeiro aí dos institutos de pesquisa com relação às pesquisas para a eleição à presidência, né? As suas observações, Arlindo? Elas foram. Os institutos de pesquisa foram vitoriosos. Eles atingiram o objetivo deles. Dentro Posso do que você explicar? Pode. falava, né? Pode. Criar a imagem do Atingiram o vencedor, aquela coisa. objetivo deles. Aham. O que aconteceu? Você acaba de dizer que o Bolsonaro teve 50 milhões de votos, é isso? Peraí, deixa eu conferir aqui, deixa eu pegar. Confere aí. Bolsonaro teve 50.455 E mil. quantos votos? Não, na eleição passada ele teve 7 milhões a mais, não teve, Marcelo? Foi mais ou menos. Pois é. E esses 7 milhões deficitários se devem a uma campanha diária de imprensa, bandidos de aluguel e institutos que fazem pesquisas eleitorais. Virou um consórcio, né? Então, exatamente. Eles atingiram o objetivo deles, porque essa pletora de pesquisas dizendo sempre que o Lula estava na frente, 17, 15 pontos, era uma estratégia de marketing. Eu cansei de dizer isso aqui para vocês É já. verdade, é É verdade. uma estratégia de marketing. Por quê? Vou relembrar uma pesquisa americana que eu li há 50 anos atrás, no Scientific American, que foi a primeira pesquisa feita sobre a influência da pesquisa eleitoral sobre o voto dos eleitores. Pesquisa eleitoral influi sobre o eleitor de 3 maneiras, principalmente no Brasil. Uma é o voto útil, que foi que deu ao Lula todos os votos do Ciro Gomes. Vocês não notaram que o Ciro Gomes desapareceu? E É. não foi por causa do padre, não. O Ciro Gomes desapareceu porque o Datafolha, muito inteligentemente, ontem, botou que o Lula tinha 50% dos votos, então ele precisava de um pouquinho mais para ganhar no primeiro turno. E essas pessoas que odeiam o Bolsonaro, porque ele fala coisas, fala palavrão e não sei o quê, embora eles ainda não tenham aprendido que político não vale pelo que ele fala,
mas sim pelo que ele faz, e o governo Bolsonaro é excelente. Bom, o fato é que eles atingiram o objetivo. A imprensa malhando o Bolsonaro todo dia, inventando coisas sobre ele, sobre a família dele, sobre a mulher dele, sobre os parentes que compraram imóveis algum dia na vida. Há 30 anos, né? Essa soma de coisas. Tanto assim que o Lula, acabei de ouvir o discurso de vitória do Lula. Sabe a quem ele agradeceu em primeiro lugar? Não foi o povo. Não foi o Imprensa. povo que votou nele, foi a imprensa. Vocês já Exatamente. viram algum candidato agradecer a imprensa, pô? E logo quem, né, que quer promover o controle social da mídia? Você acha não existe sintoma maior do que esse? Ele ter agradecido em primeiro lugar, não a quem votou nele, mas a quem fez com que votassem nele. A Ele deve imprensa. estar em lua de mel com William Bonner, né? Porque, afinal de contas, Olha, diz que a ele não devia Globo, nada à justiça, a né? Globo, a gente tem que reconhecer que ela Tem força, né? é Ainda tem força. vitoriosa, é vitoriosa. Ela conseguiu, com 20 anos de injúria, infâmia e calúnia contra os militares, fazer com que eles fossem doutrinados desde garotos, desde o colégio naval, desde o colégio militar, fossem doutrinados para jamais se meterem em política outra vez, por causa das calúnias infâmias que a Globo divulgou com séries, com novelas, e ajudada por uma indústria cinematográfica totalmente aparelhada pelo comunismo. Pois A é. Globo venceu. E é por isso que os militares, hoje, não reagem a essas inconstitucionalidades que todo dia o STF e o TSE praticam. Eu ouvi agora o discurso do Alexandre de Moraes Eu vi também. dizendo que foi uma maravilha a eleição. Boa. Meu amigo, eu tenho 85 anos e fiquei 1h30 em pé para votar. E enquanto eu estava na fila, quem tomava conta da porta era um garoto que já jogou vôlei comigo, o pai dele joga comigo. 2 vezes ele disse: a urna pifou, deu problema na urna. E nós esperando a urna voltar. O cara que votou na minha frente levou 15 minutos, porque ele não conseguia enfiar os números do deputado federal, que era o primeiro, né, em que ele ia votar. A abstenção, olha, tem uma coisa que me alegrou muito nessa votação: a ida em massa dos idosos, É verdade. a ida Também em vejo. massa. Na Também minha, vejo. na minha incômoda, na minha incômoda sessão, em que eu fiquei em pé, eu tenho 85 anos, fiquei em pé 1h30 para entrar numa salinha, quando nos outros anos eu cheguei, entrei e votei, pô. Vi pessoas passar de cadeira de É. rodas, vi gente passar de andador e ter que Muleta. subir escada, porque lá na escola onde eu votei não tem elevador. Isso me alegrou muito. A velha guarda votou em massa. É. A velha guarda voltou Alguns, e votou, né? Yeah. deixa eu Tá bom. só concluir. Aham. Infelizmente, vários passaram por mim e disseram: eu vou embora porque eu não estou aguentando, eu estou muito cansado e está muito quente. Foi embora. Claro! Qual é o cara que pode ficar 1h30, o cara de 70, 75 anos? Só um É. jogador de vôlei como eu, né, pô? E agora uma outra coisa que eu também observei é que, por exemplo, na sessão onde eu votava,
onde eu votei, né? Na eleição passada, tinham 2 cabines de votação. Nessa eleição só teve uma, né? Então, uma coisa também que ajudou A a- imagem. as Você duas. chegava lá, primeiro dava o seu título, carteira, aí o sujeito ia procurar, não achava, aí voltava, tal, aí você finalmente ele achava, você assinava lá. Aí ficava esperando. Quando chegava na hora de votar, tinha que botar o dedão lá. Dedão de velho, digital de velho desaparece. Principalmente eu que lido com cloro por causa da piscina aqui, né? Desaparece. Então não dá certo. Aí põe o outro dedo, também não dá, põe o outro. E vai assim. Bom, E, pelo menos, Arlindo, e por isso tinha fila às 8 horas da noite. por isso que eu E digo, muita gente desistiu. Essas, o TSE tem que tomar vergonha na cara. E, em vez de ficar falando besteiras e coibindo a liberdade de expressão, coibindo a exibição de coisas que aconteceram, de imagens de multidões que aconteceram comemorando o bicentenário, em vez de ficar cuidando disso, cuide de fazer uma eleição decente, de gente civilizada. Vocês dizem que é uma coisa perfeita. Perfeita porcaria nenhuma. Onde já se sujeito de 85 anos tem que ficar 1 hora e meia em pé para votar, pô? Agora, E o presidente do TRE aqui do Rio disse que ia fazer acontecer, porque se houvesse confusão, que mandava chamar a polícia, que prendia, que arrebentava, que não sei o quê. Trabalha decentemente, né? Vai trabalhar, vagabundo. A ideia é botar coisa para funcionar. Isso é um serviço público que tem que ser operado. E tem que ser operado decentemente. O sujeito fica de bravata para agora, coisa de 9 horas da noite, a Jovem Pan está noticiando que as pessoas ainda estavam com senha na fila para votar na Baixada Fluminense, em Búzios, em Queimar. Que isso? Isso não tem cabimento. E pois vai é, tudo perfeito, e o Alexandre de Moraes encerrando uma lista, uma rasgação de seda, agradecendo a meio mundo pela presença, pelo e apoio, por isso. agradeceu a duas. Tinha 2 agradecimentos para fazer, né? A população que foi em paz, a população sempre foi em paz votar, nunca Sempre houve foi. nenhum problema com relação a isso. Sempre. E depois ele foi dizer que agradecer também ao TSE, que foi perfeito, que foi isso, que foi aquilo, começou a Uma jogar maravilha do confete. mundo. Ô, Uma Marcelo vergonha. Cardoso, Mas essa você sabe, coisa ali do agradecimento à imprensa, isso aí me chocou. Eu comecei a ver também quando a Jovem Pan isso interrompeu. aí foi Mas sintomático. o que é isso? Quer dizer, o próprio Ricardo Mota estava falando as 3 coisas, os 3 fatores que acabaram influenciando muito. O consórcio de mídia, né? Mancomunado com o consórcio de Das pesquisa, se é que pesquisas. se pode chamar disso, e os partidos tribunais, né? Que também por trás, fazendo toda a sorte de Exatamente. expediente para criar um entrave no processo, Exatamente. Não, especialmente dirigido a um eles específico candidato. ficaram lacrando todas as pessoas que faziam campanha em favor do Bolsonaro, todos os atos que pudessem dar voto ao Bolsonaro, continuaram aquele trabalho que o STF já estava fazendo há muito tempo. É uma coisa incrível. Impressionante. Não, Agora, e eu vi também um negócio que me chamou a atenção, Marcelo, não sei se você ia falar disso, alguma coisa que já sugere, dentro daquela linha da desconfiança, de como é que as coisas estão se procedendo. Quer dizer, a cada 1% de subida havia uma diferença de 1% para um candidato, 0,5% para outro, o Bolsonaro descendo, o Lula caindo, como se fosse um algoritmo muito bem calculado para que revertesse a tendência, e de repente o Bolsonaro estava 6%, 6 pontos percentuais acima, se inverteu e ficou 6 pontos percentuais abaixo, num escalonamento que tem toda a cara de algoritmo, quer dizer, as pessoas ficam desconfiadas com tudo que vem ocorrendo no processo. Bom, Não é difícil vocês que imaginar. são engenheiros têm Marcelo, explicação, né? Pois é. Marcelo, se o nosso sistema eleitoral é tão perfeito, por que que as urnas do Nordeste são sempre as últimas a chegar? Não é tudo a mesma coisa, hein? Não é tudo a mesma coisa? Por que que elas não chegam nunca? E aqui no Rio, como é?
a segunda cidade mais velha, Idosos. maior número de velhos Idosos. no Brasil, só perde para o Rio Grande do Sul, lá, a terra do gás. Eles retardaram, eles fizeram o possível para retardar a eleição, porque inúmeros idosos desistiram de votar e não tinham nem força, Marcelo Cardoso, para fazer qualquer bagunça, porque estavam Não tinha. Eu tão vi já aqui na cansados. esquina da minha rua carros desembarcando, pessoas com cadeira de rodas, uma tremenda dificuldade para entrar Exatamente. no SESI aqui no tanque, que é muito cheio de sobe e desce, é um terreno todo desnivelado, mas o pessoal fazendo um esforço tremendo e locais de acesso apenas por escada, nem rampa tinha, e as pessoas fazendo um esforço enorme para que os idosos pudessem chegar e consumar o voto. E chegando lá, 50 pessoas na frente da fila, e ninguém podia chegar, corredores estreitos, É. ventilação péssima, os mesários trabalhando em condições ruins. Um Mas calor Na minha insuportável. sessão eleitoral, eu nunca vi tanta gente. Eu nunca Eu vi também não. tanta gente. Eu Eu também acho que não. isso se deveu também a isso que o Arlindo falou, a vontade do idoso de ir lá Sim. exercer a sua cidadania Agora, e votar. é Agora, preciso que criem ninguém condições aguenta. para que o idoso possa votar. Pô, não tinha uma cadeira para uma pessoa. Numa escola cheia de cadeiras, todas elas empilhadas, não tinha Não. cadeira para os idosos? Pô, que Isso eu não absurdo! tenho também. As cadeiras isoladas nas salas, não É, servindo ao propósito de acomodar as pessoas com o mínimo de conforto até para que pudessem esperar. É. Nem isso. Agora, Marcelo Cardoso, você acha que os eleitores do Bolsonaro ficaram muito frustrados com Lula saindo na frente nesse primeiro turno? Olha, às vezes um susto desse pode ser favorável, porque faz com que você tenha que pegar aquele ânimo para retomar o fôlego e trabalhar com vontade. Temos 3 semanas aí pela frente para isso. E o que eu vejo é o seguinte: faz com que também as pessoas pensem. A questão das tendências também. A gente verificando, por exemplo, que Minas Gerais se fala tanto que é um colégio eleitoral exemplificativo, né, da amostragem dos eleitores. Quer dizer, você tem o Zema com uma votação imensa, de repente o Bolsonaro não está tão na frente. Como é que isso se explica? O cara que votou no Zema não votou no Bolsonaro? Como é que está essas incongruências? O Nordeste me vota em peso em pessoas como Fátima Bezerra, a Pois mulher que é. acabou com o Rio Grande Marcelo, do Norte, que o pessoal parece que gosta de sofrer, então merece Até sofrer. até o Helder Barbalho foi Eu, reeleito, Helder rapaz. Barbalho. Cara, Otto Alencar, senador eleito pela Bahia, eu não consigo no, entender isso. Fiquei no muito caso do satisfeito, mas muito Zema, feliz É. pela Damares, pelo Ricardo Salles, pelo Marcos Pontes, feliz da vida, Carla Zambelli, Bia Kicis. Não consigo entender o bolo ser o mais votado em São Paulo, cara, isso não faz sentido. A não, pesquisa deu toda errada em Pois relação à é. questão, por exemplo, do Marco do Tarcísio, que estava O em segundo. astronauta mesmo. Não, Moro, muitas, o cara se redimiu, se elegeu. O cara que era o líder ficou em terceiro. Parecia a história do Witzel aqui no Rio, É. 4 anos Mas atrás. vamos falar 5 anos disso atrás. mais lá coisas na frente. estranhas. Vamos Maluco. falar disso mais lá na Há frente. muitas coisas estranhas aí. É. Estapafúrdios Mas aos o tempos. Zema tem uma explicação, Marcelo. É, É o seguinte, é que havia um candidato do Novo e o Zema não podia ostensivamente apoiar. apoiar o Claro, Bolsonaro. claro. Faz Então, sentido, o faz sentido. Bolsonaro vai ganhar no segundo turno porque ele vai ter dois apoios que ele não Zema. teve dessa vez. Um é o Zema, que vai ser um apoio arrasador, e Minas foi a grande decepção. Pô, Minas, da tradicional família mineira, votou num ladrão que é a favor do aborto, da dissolução da família, dos, de tudo que é tradicional família mineira, teoricamente, não gosta, né? Verdade. Votou nele. Ele ganhou do Lula. O Bolsonaro teve uma votação inexpressiva em relação ao que se esperava. Comparativamente, né? É. Agora, Mas com o Zema apoiando, vai ter. E tem um segundo lugar. Bahia. Tarcísio. A Bahia. 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 ACM Neto. ACM O Neto. ACMzinho vai disputar o segundo turno com o candidato do PT. Se ele vai se antagonizar com o candidato do PT,
O que claro, ele vai ter que fazer? se aliar ao Bolsonaro. Vai ter que se aliar ao Bolsonaro. Claro. E É ele verdade. tem uma expressiva penetração na Bahia, muito superior à votação pífia que o Bolsonaro teve na Bahia. Aliás, teve uma votação pífia no No Nordeste, Nordeste, é onde ele verdade. botou água, né, com a transposição do São Francisco, com cisternas aos montes, E a com gente viu pelas redes sociais aí as manifestações, né? com dessalinização. Olha, no fundo de tudo, tem um problema: educação. É, Nosso povo é decepcionante porque é deseducado. pois é. O povo que vota num ladrão consagrado mundialmente, o cara que. Olha, só os cúmplices dele devolveram 6 bilhões de reais do roubo praticado. Você imagina quanto é que esse cara e a turma toda dele não roubou? Pois Todo Ó, mundo sabe é. disso. Quer Agora, dizer, o sujeito que vota no Lula, que me desculpe, mas ou é ignorante, ou está participando da bufunfa, ou então não sabe nada, ou então é aquele que odeia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fala palavrão. é. Mas ele não sabe que o Bolsonaro fez o Brasil se tornar a maior potência do agronegócio, está fazendo o Brasil se tornar a maior potência da energia no mundo, está fazendo com que o Brasil seja o país que se recupere mais rapidamente da pandemia. Aliás, o Bolsonaro esqueceu de dizer os dados do CAGED e do PNAD sobre desemprego que saíram. O desemprego caiu para abaixo de 9%, o CAGED fez 270 mil empregos novos em agosto, o Bolsonaro não falou isso. O Bolsonaro precisa falar mais sobre o que ele realizou, porque ele fez um governo excelente. Vocês sabem que eu pesquiso o que o governo faz. Meus comentários são sobre isso. Na infraestrutura, no agronegócio, nas comunicações, no desenvolvimento regional. Aliás, felizmente, o Rogério Marinho foi eleito. também, também. Aliás, nós vamos ter um Senado Opa. bem razoável Pois e é. tem essa estranheza que o Marcelo levantou. Pô, se o Bolsonaro fez tanto senador, por que na votação dele a coisa não funcionou? Pois é. Aí Esquisito. olha só, e com o Senado renovado, ó, né? Aí vamos ter. Vamos Só ver. que ele Senado mesmo vai ser renovado. assim, ó, vai ser assim. É, É, Agora, vamos continuar falando de pesquisa, mas vamos ver agora as grandes varadas, né, que aconteceram para as eleições aí de governadores e de senadores. Eu vou dar alguns exemplos e vocês São Paulo, comentam em seguida. Em São Paulo, o Haddad seria o grande vencedor e o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas surpreendeu, né? no Senado também. Pois é, como surpreendeu também a eleição do Marcos Pontes ao Senado. 50%. Suas observações sobre o caso de São Paulo, Arlindo, rapidinho. Não, é um absurdo a diferença entre o que as pesquisas diziam e o que aconteceu. Foi uma coisa absurda, né? O Marcos Pontes era outsider para as pesquisas. E o Tarcísio, coitadinho, está lá atrás o Haddad, É, que, que foi Andrade. um mau ministro com U, que não sabe a diferença do mal com L e com U. É. O é, Haddad vai perder de lavada do Tarcísio. eu também tenho São essa. Paulo não Haddad pode é perder essa o chance. Haddad é uma burridade andante. Pô. É um poste. Agora, Marcelo Cardoso, para a eleição do Senado no Paraná, o senador Álvaro Dias, também pelas pesquisas, era apontado aí como vencedor, e quem levou foi o ex-ministro Sérgio Moro, né? Não, Deltan além de Dallagnol ser, também foi eleito deputado federal com mais de 300 mil votos. Você acha que o Moro conseguiu dar a volta por cima, Cardoso?
Olha, eu acho que ele, o Dallagnol e a Lava Jato. O Dallagnol estava assim, eufórico na entrevista também na Jovem Pan, ele estava assim nas nuvens, gratíssimo pelo que aconteceu com ele. Você vê, o Álvaro Dias acolheu o Moro, que seria o candidato lá pelo partido, lá pelo 19, tal. De repente, o Moro roeu as cordas, trilhou um caminho politicamente todo errado e acabou dando certo, né? Acabou funcionando. Vamos dizer que, por todos os defeitos que ele mostrou, em termos até de caráter, do modo de ser, ele possa, de repente, se soerguer e se reconstruir politicamente, até como pessoa, já como senador no Paraná. É o que a gente espera. Quer dizer, se ele for realmente um aliado, se ele se propuser a fazer aquilo que ele acho que, de repente, diz que quer fazer pelo país, tudo bem. Erros se relevam desde que você tenha uma certa margem de tolerância, as pessoas têm direito de errar e tudo mais, e acabou que o cara trilhou um caminho errado e acabou no destino certo. Vamos dizer que foi assim. Aqui no Rio resolvemos o problema, pelo menos de governador a gente está livre aqui, porque está decidida a questão em relação ao Cláudio Castro, não era muito diferente, graças a Deus não tivemos o Freixo, graças a Deus também não tivemos o Molon, né? E, enfim, vida que segue, isso também é bom. Pois é. Agora, outra coisa que eu estava vendo aqui, né, resgatando aqui, que as pesquisas também erraram feio lá no Distrito Federal, né, porque diziam que a Damares não tinha a menor chance, e ela acabou derrubando a Flávia Arruda, né, que era a favorita. Era Lá no Rio cotadíssimo. Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni também surpreendeu e teve uma distância significativa do Alexandre, Mourão, temos o Mourão lá, pô. Mourão é, também, grande coisa. do Leite, né? É, do Mourão está no Mourão. Senado também. Mourão está eleito, pois Pois é. é. Então, eu acho que o É. Bolsonaro conseguiu fazer uma influência, embora o Senado esteja sendo renovado em 1/3 apenas, mas é uma renovação Mas importante. é uma proporção, é uma relação Marcelo, importante, vem com gente boa. Isso vai ser um desses fatores que o Arlindo fez menção com relação a engrandecer a votação do Bolsonaro, que vai se somar a esse um voto a cada 5 da abstenção, que de repente pode reverter em favor do próprio Bolsonaro. É, Não tivemos essas abstenções absurdas como houve na Colômbia, no Chile, chegando a quase metade dos votos, mas pelo menos é um número Magno grande. Malta, Magno Mas Malta Magno também. Magno Malta, Malta, outra presença ótima, Um também bom muito bom. tribuno. Olha aqui, eu não me surpreendi com a vitória da Damares, porque ela fez um excelente trabalho. não, pois é, mas, Um trabalho mas nós Mas a estamos mídia silencioso. analisando trabalhava sob o muito ponto de pouco. A vista imprensa de não pesquisa. divulga, mas as pessoas sabem, Pois é, as pessoas sentem. Esse descolamento, no bom sentido da realidade, que as pessoas passaram a ter, quer dizer, a falsa realidade da mídia, esse descolamento, as pessoas passarem a ter o verdadeiro discernimento do que está acontecendo, participarem do momento político, entenderem o que está acontecendo com o país, isso tem sido cada vez mais presente e isso está mudando a cara do Brasil. Isso aqui é uma coisa muito importante. é Olha, verdade. eu acho que nesses dias que restam até o segundo turno, o Bolsonaro tem que se concentrar em duas coisas: divulgar um pouco mais, botar os ministros dele junto, divulgar um pouco mais o que foi feito pelo Brasil nesses 3 anos e meio. Foi muita coisa. E, e em segundo lugar, tentar dizer quem ele é. Quem ele é. Porque a campanha que fizeram contra ele é muito grande. Em terceiro lugar, tem outra coisa: explicar ao povo que o roubo do dinheiro público mata, É verdade. empobrece, faz as pessoas terem fome, faz as pessoas terem desemprego, não terem um emprego decente. É, É preciso explicar isso. O povo acha que, sendo dinheiro público, não tem problema. é, Porque se o povo não achasse isso, não haveria vandalismo das obras públicas. Eles quebram as obras públicas e dizem: a prefeitura é que vai pagar. O imbecil é. não sabe que ele é que vai pagar. Agora você vê que o Então povo é está. preciso explicar isso, o mal que o Lula fez com a corrupção sistêmica que ele implantou no Brasil. Quer dizer, ele não implantou, ele seguiu, mas ele Aperfeiçoou. ampliou.
muito, né? Agora, a gente sente que está havendo uma mudança aí de mentalidade na população, né? Você vê que no dia da eleição, o Rodrigo Pacheco foi extremamente vaiado no local onde ele votou. A Soraya Tronic foi chamada de traidora por uma eleitora, mas depois os outros começaram a se manifestar. Então, esse pessoal está vendo que andar na Tereza rua de Cristina se cara elegeu também, limpa né? não é para qualquer um, né? Agora, Soraya Tronic. Tereza Cristina se elegeu também, né? Mais também uma aí. Tereza Cristina, olha aí, ó, mais um Tereza Cristina, pô, grande reforço. excelente, né? Excelente, É. excelente. É outra que vai para o Senado. Pô, Olha, olha, já o temos Bolsonaro sai extremamente fortalecido e é no uma expressão Senado. que se usou lá. Uma vitória com gosto de derrota que o Lula teve agora. É, é verdade. Agora, E o, você vê que o Lula, eu também estava vendo na parte internacional, né, nas eleições fora do Brasil, o Lula venceu na maior parte dos países e o Bolsonaro ficou com um número reduzido de países, né? É, e isso reflete muito. Você vê que na Europa, que tem uma característica, o Lula foi para a cabeça. Já nos Estados Unidos, a coisa foi mais favorável não, mas o no Bolsonaro Japão, por foi exemplo. disparado no Japão, em Japão foi disparado Pois mal, é, né? pois é, pois é. No Agora, Japão e Portugal, eu vi o resultado. agora tem O uma Lula, em tradição. Portugal, teve 10% dos votos Pois é, do pois é. Bolsonaro. Apesar da greve do pessoal consular, né? Não teve isso. É, Feita de exatamente, outro propósito. boicote aí Porque brabo que lá eles deveria ter uma entendem apuração por parte português, do né? governo, né? Eles podem ouvir as pessoas falarem, né? É. Agora, tem uma tradição no Brasil, Arlindo, de que o candidato à reeleição costuma vencer a eleição no primeiro turno. Para você, isso pode ser um mau presságio ou não? Não, não. Isso aí, você já viu no passado uma campanha tão grande contra um presidente da República quanto a que houve contra o Bolsonaro? Verdade. Campanha de todos os lados, dos corruptos que perderam a mamata, dos privilegiados que perderam a mamata, né? E da turma esquerdista que não gosta dos valores que o Bolsonaro defende. Ele levou pancada o tempo todo e, no fim, você se lembra daquele cara que dizia manter, que é o que chose resterrar? Pois é, o filósofo tem 500 anos que Voltaire disse isso, mas é uma verdade indiscutível. Eles mentiram o tempo todo a respeito do Bolsonaro e sempre alguma coisa colou. E esse colou representou esses 7 milhões de votos a menos que ele teve agora, Marcelo. É verdade. Agora, uma pergunta que Como é que eu quero você fazer é o seguinte: explica ele ter menos 7 milhões de votos do não que tem como. em 2018, pô? Agora, o que nós queremos saber, já a partir de amanhã, é o seguinte: qual é o plano de governo do Lula? Ele não disse que ia revelar isso depois da eleição? O É, que é esse plano secreto? Vai ficar 100 anos no segredo? O O que é plano, esse plano? o A plano, imprensa tinha que cobrar isso agora. o E plano, aí? o plano é inconfessável, Marcelo. Ah, É pois é. inconfessável. agora, e para você, Marcelo, essa diferença a favor do Lula nesse primeiro turno, que gira em torno aí de 4, 5 milhões de votos, como é que ela pode ser revertida, hein? Olha, são aí, pelas contas, né, 30 milhões, mais ou menos, de votos, abstenções, né, votos não dados. Né? Primeiro que toda a diferença significa, na verdade, metade. Né? O que você perde para um, ganha para outro, claro, matematicamente falando. Mas eu acho que nós vamos ter aí aquelas pessoas que não votariam no Lula de jeito nenhum. Talvez não seja verdade que o eleitor do Lula repita necessariamente o voto, eventualmente, por qualquer razão, ele pode até não comparecer, se bem que a eleição deve ser menos tumultuada, é apenas um voto, né? Com todo o contingente que possa ter que repetir essa maratona, as pessoas que tiveram tanta dificuldade, relembrarem essa dificuldade, a ponto, puxa, eu vou ter que enfrentar isso tudo de novo no dia 30, mas pelo menos é um voto só, é uma questão de perigo, é a noção que as pessoas devem ter
em Isso. relação ao perigo que o país corre e que, mais do que nunca, é necessário fazer o esforço para tornar estar lá. Então, eu acredito na reversão através desse quadro. Não sei se esse contingente que votou, talvez no Felipe, né, o eleitor do Novo estaria mais propenso, talvez, a carrear o voto para o Bolsonaro. O eleitor do MDB, não sei. Quer dizer, o MDB fez aquela meia-culpa. Nós participamos do esquema de corrupção, a Simone Tablet disse muito isso. A Soraya Tronic meio doida lá, chamou Step. Mas, enfim, eu acho que existe o eleitor, que é mais fácil existir minha, na minha concepção, o eleitor que não vota de jeito nenhum no Lula do que no Bolsonaro. Porque o que afugenta o eleitor da imagem do Lula é exatamente tudo de ruim que ele significa. O Bolsonaro é uma coisa, vamos dizer, mais folclórica, um quadro que se pintou, uma iconografia falsa que se fez em torno dele e que, aos poucos, vai sendo desbastada. É o esforço que o Arlindo falou tanto que a gente tem que fazer para que seja desfeito, quer dizer, o Bolsonaro trabalhar a própria imagem no sentido de se valorizar, mostrando, eu sou esse aqui, pô. Você está acreditando que é aquele lá, eu não sou aquilo que a imprensa pinta. E um detalhe que me ocorreu agora, estava lendo agora pela manhã, antes de votar, a questão da forma como o Ali Camel teria sido tão amável com o Lula no debate da quinta-feira, no dia 29, que chegou, foi recebê-lo na porta do carro, depois foi conduzi-lo quase que de mãozinha dada até o estúdio. Quer dizer, a concessão da Globo está expirando agora no dia 5, né? Então, existe todo um aparato aí, existe todo um clima de nervosismo. Claro que isso não vai ser uma decisão que vai ser tomada de supetão, mas, de qualquer forma, afeta os nervos, né? E o pessoal está lá com o coração na mão e ainda existe um segundo turno para resolver. Então, tem uma série de coisas acontecendo nesses próximos 20 e poucos dias para que as coisas se resolvam, e eu quero crer que vão se resolver muito bem. Nós vamos estar fazendo um programa com outro estado de espírito no dia 30. Falar Uma lindo. coisa só. Os votos úteis que saía do Ciro e da Simone para o Lula já foi dado no primeiro turno. Verdade. Ele terá muito menos voto útil desses dois no segundo turno. Eles vão dividir. Agora, umas coisas que chamaram a atenção nessas eleições, né? O Boulos recebeu, rapaz, 998.225 votos. Ele teve mais votos que uma Carla Zambelli, que teve É 944. aquele problema da educação que eu falei anteriormente, Marcelo. Pois Nosso povo precisa ter um nível educacional melhor, entender melhor as coisas, né? Geração Paulo Freire. mas de qualquer maneira, eu acho que foi uma vitória do Bolsonaro na questão da eleição do deputado federal de São Paulo, porque os mais votados foram Carla Zambelli, o filho Eduardo Bolsonaro, e Ricardo E Salles. senadores. Pois é. E aqui, esses em Brasília, você tem uma Pois é, série de agora tem nomes aqui também. os números de Minas. Por exemplo, o Nicolas Foi um Ferreira, absurdo. rapaz, levou 1.481.696 votos. O segundo mais votado em Minas performou com 235 mil votos, rapaz. O garoto lavou, hein? Pois é, mas lavou Mas é assim mesmo. mesmo. Vai ser um bom deputado. Também no Rio de São as Janeiro. renovações. Pois é. Agora, no Rio de Janeiro, rapaz, quem teve mais votos foi a tal de Daniela do Vaguinho, que eu nunca ouvi falar, rapaz. Não, foi Thalíria Petroni, não foi não? Não, Thalíria Petroni foi a terceira. Ela teve 197.444 votos. O Pazuello teve mais votos do que a Thalíria Petroni. Mas, pô, eleger Thalíria Petroni, rapaz, é que essa mulher é uma aberração, né? A Daniela do Vaguinho é muito atuante da Baixada Fluminense, da região de Belfort Roxo lá. Agora, a Thalíria Petroni, ela é totalmente descompensada também. Parece aquela Soraya Tronic, né? Mais ou menos do mesmo estilo. E ela parece, às vezes, que não sabe, não tem ideia do lugar onde está. Isso aí é uma coisa meio Agora, complicada. outros que foram bem votados aqui no Rio de Janeiro foram o Tony de Paula, o Hélio Fernando Lopes, Barbosa, o Hélio Lopes, né, o que foi escudeiro proibido de usar o nome Hélio Bolsonaro, né, pelo TRE do Rio. o Carlos Jordi também, Marcelo Crivella teve boa votação. Aí tem aqueles da esquerda, rapaz, que parece que se eternizam, né? Jandira Fegali, Lindbergh Farias, Chico Alencar. Deus me livre. A gente não merece, né, rapaz?
A gente não merece. No estado do Rio, então. Chico Alencar, o educador. Pois mas é isso, gente. Eu acho que a gente fez aí deu um panorama de tudo que aconteceu. Agora é uma nova eleição, né, como todo mundo fala, e acho que a campanha do presidente Bolsonaro tem que focar, como você, Marcelo, você, Arlindo, falaram, Marcelo, em alguns deixa eu dizer uma coisa. Como é que uma pessoa de bem vota num ladrão também não sei. considerado? Não dá para entender isso. Não dá. Não Não é consigo. burrice, é falta de caráter. Não consigo. Mas tomara que o Brasil tenha o presidente que a gente espera que ganhe a eleição, né? Porque senão, se o povo quer merecer um Lula, rapaz, aí nós estamos roubados, né? Estamos comprometendo todo o futuro do país, dos meus netos, filhos e tudo mais, né? Aí é dose. Foi Um meio país balde de água pobre, fria. Esse gente resultado pobre. foi meio balde de água fria. Porque eu achava até. Você vê, as pesquisas saíram desmoralizadas, né? Você pega o Datafolha, que 50% contra 36%. Elas saíram desmoralizadas, E mas até a Brasmarket, que atingiram o disse que o objetivo. Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Você vê que as duas erraram feio, né? Duelados. Marcelo, saíram desmoralizadas, mas atingiram Vencedoras, o né? objetivo. Eu acho que saíram vencedoras. Por isso que eu acho que, para muitos de nós, O problema é o povo, né? para muitos de nós, a eleição, esse resultado foi um pouco de balde de água fria, porque eu não achava que Bolsonaro pudesse ganhar no primeiro turno, embora fosse um desejo meu e de muita gente. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu acreditava que ele saísse com uma certa vantagem nesse primeiro turno. Não tanta desvantagem, né? Eu Pois recebi um negócio que diz o seguinte aqui: o estranho caso de um presidente que consegue eleger quase toda a sua base de senadores, governadores e deputados, mas não consegue vencer o opositor que não elegeu ninguém. Isso realmente é estranho, né? Muito Realmente estranho. Muito estranho. Muito. E vamos ver como é que isso vai se desenrolar, né? Temos aí, quando é que vai ser a eleição? 30 de Daqui a outubro. 28 dias. Tinha um programa antigamente, quando eu era garoto, que acabava assim, e eu posso dizer isso em relação às urnas: sol, sombra, sabe. Ninguém sabe o mal que habita os corações humanos. Se sombra era careca, sabe o mal que se esconde no coração dos humanos. Esse sombra sabe. Esse sombra era careca. Das urnas, né? No coração das urnas. Hein, Arlindo? Esse sombra era careca? O quê? O sombra era careca? Não sei. Eu não sei. Mas ele degolava muita gente. Então. É isso aí, gente. Mas com esses senadores que estão vindo aí, eu tenho a impressão que ele vai ter problema. A careca vai custar muito. Pois é. Bom, nós vamos ficando por aqui. Essa excepcionalmente o comentário do Marcelo Cardoso fica para amanhã, porque hoje nós fizemos aí essa análise aí dos resultados das eleições, esse bate-papo. E não teve a participação do Ronaldo Rosas, porque ele estava com compromisso aí e não deu para ele participar. Mas, de qualquer maneira, agradecemos aí a sua audiência, a sua companhia, e semana que vem nós vamos estar de volta aí com os 4 elementos aqui no instantenews.1. Uma boa semana para todo mundo, para vocês que estão aqui com a gente, para você, Arlindo, e para você, Marcelo. Não vai ter abstenção no próximo turno. Não. Abraço. Tchau. Abraço.